Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos iniciar o trabalho de hoje, né? Dando os recadinhos que temos para a semana. Temos palestras todos os dias. Procurem no nosso site o melhor dia e horário para que vocês possam ser atendidos, né? E vir à nossa casa. Quem quiser passar pelo atendimento fraterno, né, sempre chegar com 15 minutinhos de antecedência, onde a gente pode estar conversando com o plantonista, expondo muitas vezes os nossos problemas, as nossas necessidades e sendo direcionado tanto para o tratamento de passes, como sendo direcionado no Evangelho no Lar, que é um momento tão importante, e também para os novos cursos que iniciaremos a partir do ano que vem. Então, já podem estar procurando os plantonistas para que a gente possa já estar formando essas turmas. Nós temos aqui na casa uma rifa, onde está sendo sorteada, será sorteado pela Loteria Federal, né, uma joia no valor de 11.920, com nota fiscal. E essa joia, o número custa R$20. Quem puder contribuir com a casa, comprando o númerozinho, a gente ainda tem alguns números. Está com a Sandra, pode estar comprando no final da exposição. Temos algumas necessidades, né? Lembrando da nossa área social, que nós atendemos em torno de 90 famílias, né? Está chegando o dia próximo da gente montar essas cestas básicas e estamos precisando de bolachas e latarias. Milho, ervilha, essas coisas. E também bolachas doces, bolacha salgada. E fubá. Quem tiver condição de estar nos ajudando, né, a distribuição será no dia 20. Né? Temos também o trabalho no sábado de distribuição de lanche, por volta das 4 horas da tarde. Também é um trabalho interessante. Quem puder e quiser participar, né, só está vindo aqui. A gente faz distribuição de lanches para moradores de rua. E também os trabalhos da cesta básica, que é sempre no segundo domingo, né? Segundo sábado, né? Isso. Segundo sábado do mês. Quem também quiser vir e participar na ajuda é sempre bem-vinda. Vamos iniciar então o nosso trabalho, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em Teu nome, a Jesus, nosso Mestre, aos nossos mentores espirituais da casa, que nos recebem com tanta alegria nesta manhã de domingo. Agradecidos por mais essa oportunidade de tratamento, de refazimento, de estudo e de melhora. Que possamos receber todas essas benesses do plano maior, dos nossos amigos, que nos recebem com tanta alegria. Obrigado por essa oportunidade e pedimos, Senhor, que possamos envolver a Raquel em muito amor, muita paz, para que ela possa desenvolver o seu trabalho. E que possamos receber tudo aquilo que viemos buscar em nossos corações. E que possamos também envolver o nosso país em muita luz, muita paz. Vamos iniciar o trabalho da manhã de hoje, que possamos ter um bom trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Bom dia àqueles que nos acompanham via internet também. Que possamos ter, como a Flávia já nos enunciou, um bom trabalho. E teremos, porque essas nossas reuniões, elas nos trazem a reflexão necessária para que possamos alterar algo em nós. Acrescentar, às vezes, né? Só uma questão de acrescentar. Nós já temos algum conhecimento daquilo que é correto, porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. Né? Já temos bastante convicção, bastante noção desses conceitos. Então, não existe a desculpa para não agirmos de forma certa.
Então, isso mexe na consciência. E não tem algo mais doloroso para nós do que a consciência. A consciência, ela realmente é o nosso alerta, é o nosso parâmetro. Então, quando nós passamos a absorver tudo aquilo que está no código das leis divinas, das leis morais, e nós infringimos algumas dessas leis, a consciência já nos dá um toque. Tem alguma coisa errada. Então, é hora de nós alterarmos ou acrescentarmos algo a tudo aquilo que nós já conhecemos. E hoje, o nosso encontro dessa manhã, ele também contamos com a participação de Chico Xavier Emmanuel, né, que é quem nos traz o texto. É o texto do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier através do Espírito Emmanuel. Emmanuel, esse espírito assim que nos elucida de tal forma. Às vezes nós pegamos algum texto de Emmanuel, nós falamos assim, nossa, mas é difícil. Porque Emmanuel, ele tem um poder de síntese. Em uma linha de Emmanuel, nós escrevemos um livro. Não é? Porque ele sintetiza tudo aquilo que nós precisamos ouvir. E como a Júlia comentou agora, vai na ferida, aponta aquela ferida, e às vezes nós não sabemos nem traduzir. Ou às vezes, Júlia, nós não queremos traduzir. Porque mexe de tal forma que nós falamos, não quero saber por enquanto disso, né? Vou deixar isso de lado, porque nós temos ainda esse lado um tanto cômodo, ou então, quando não cômodo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, que ainda faz parte de nós, rejeita aquele ensinamento, porque nós achamos que não é para nós. Porque nós temos ainda o hábito de apontarmos o erro no outro. Não somos nós. Mas quando nós identificamos determinados erros, e a maioria, no outro, é porque é o reflexo do nosso eu. É aquele erro que nós conhecemos tão bem. Por que nós identificamos imediatamente no outro? Porque nós sabemos, nos é familiar aquele erro. Então, nós sabemos muito bem do que nós estamos falando. Né? É a questão do reflexo, do espelho. Então, vamos procurar, antes do apontar, agradecer. Porque, olha que bom, eu agradeço por ter enxergado esse erro do meu irmão, que pode ser o meu. Então, antes de proferirmos esse comentário, que às vezes é tão destrutivo, vamos procurar dentro de nós mesmos por que nós fizemos isso. Se não somos nós que estamos faltosos com essa questão, e geralmente é. Geralmente é. O título do Fonte Viva é Crianças. Nada mais a calhar do que outubro, que é o mês que nós comemoramos o Dia da Criança. Mexendo com aquela criança que existe em todos nós. Criança no sentido da pureza, da ingenuidade, enfim, aquele lado mais leve. Porém, Emmanuel vem nos dizer que não é bem assim. Vamos falar das crianças que nós temos sob os nossos cuidados, e não da criança que ainda somos. Ele se baseou em uma frase de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 10, que diz assim: Vede, não desprezais alguns destes pequeninos. Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Isto é, temos a criança sob o nosso cuidado. A primeira coisa que nós pensamos é dar o de comer e o de vestir. A criança não pode passar nem fome, nem sede. Tudo bem? Esse é o cuidado, vamos dizer assim, obrigatório. Esse é o óbvio. Mas é só isso? Não, nós damos de comer, nós damos de vestir e deixa aí. Fica aí, fica no cantinho aí, tá bonitinho.
Tá tudo certo. Não, não é isso. Isso é o óbvio, isso é o indiscutível, não é? O que Jesus esperava e espera de nós, esperava quando disse, mas espera de nós em atitude e comportamento, é a educação moral desse espírito que nos foi confiado. Olha a responsabilidade. É muita responsabilidade, não é pouca, não é pouca, porque na maioria das vezes, este compromisso, ele está tão entrelaçado entre o espírito que nós vamos acolher, como nós, pais, ao acolhê-los. Está totalmente entrelaçado, não é o acaso. Não existe o acaso. Não foi escolhido eventualmente ou aleatoriamente aquela criatura para que possamos conviver com ela. Não. Há todo um propósito, há todo um sentido nesse convívio. E o convívio, pais e filhos, educadores, não vamos falar só de pai e filho, educador também. O educador e as crianças que lhe chegam é de um compromisso, às vezes, de prova, resgate, expiação, às vezes mérito. Mas, juntando tudo isso, basicamente, é um convívio de aprendizado, de ambas as partes. É a troca. Quem foi que disse que nós, como pais ou como educadores, sabemos tudo? Só porque chegamos primeiro? Nosso corpo físico, nosso corpo cronológico chegou primeiro que eles, então nós sabemos mais. Não é bem assim. Não é bem assim. Se nós prestarmos atenção, os pequeninos nos oferecem tanto, nos alertam de tanta coisa, que no corre-corre do nosso dia a dia, tá? Às vezes nos conflitos íntimos que vivemos, nós não percebemos, nós não prestamos atenção. E são questões tão fundamentais, que se nós tivéssemos a observância tão objetiva, ingênuas às vezes, e pura, daquela criança, nós veríamos como a coisa é tão simples de ser resolvida, e nós é que complicamos. É verdade, é aí que Jesus coloca o dedo na nossa ferida, quando ele fala para prestarmos atenção nos pequeninos, porque a vida, ela é simples. Nós, com o nosso livre-arbítrio, com o nosso intelecto usado de forma equivocada, é que complicamos. Mas ela é simples. E nós, às vezes, não queremos enxergar essa simplicidade. Porque dentro da simplicidade, nós vamos nos debater, nós vamos nos confrontar com aquilo que nós não queremos. Por exemplo, dentro de nós, às vezes, existem resquícios de vingança referente a determinadas situações. E quando o cristianismo, o evangelho, nos fala em perdão, nos fala em ceder, nós rejeitamos essas palavras. Porque nós queremos o quê? Acertar as contas à nossa maneira. A nossa maneira. Enquanto que a criança pode nos dar essa visão simples do que é só chegar lá e resolver assim. E nos dá a receita. Só que nós falamos, fica quieto, menino, você não sabe de nada. E, na verdade, ele sabe sim, porque seria daquela forma como ele nos indica e nos mostra que é a correta. Mas no desenrolar das nossas aflições íntimas, nós complicamos. E nós não enxergamos desta forma. É onde complica muito também a nossa função de orientadores e educadores, porque nós misturamos tudo isso. E, às vezes, no exemplo e no parecer que está ali, num espírito que ainda habita um corpo infantil, nós rejeitamos. Está ali a verdade, mas nós achamos que tem que ser a nossa maneira, não é? Uma maneira de nós
ultrapassarmos esse nosso orgulho, essa nossa pretensão, nós não precisamos demonstrar na hora que nós aceitamos, que nós acatamos. Nós vamos parar para pensar. Vamos parar para pensar se não é realmente aquilo que está correto. Lendo um livro, no decorrer desta semana, o personagem do livro, ele é um professor, um filósofo, por demais conceituado e coordenador de uma faculdade particular. E dentro dos seus conceitos filosóficos, ele se tornou uma criatura extremamente radical, racional, onde ele baseava a sua vida e todas as suas atitudes, tanto profissionais como pessoais, dentro do que os grandes filósofos falavam. Então, ele era um grande pregador da filosofia, porém, não vivenciador das filosofias, não é? Somente pregava. E ele se viu numa situação onde 2 novos professores da universidade tinham conceitos totalmente diferentes. Eles gostavam de interagir com os alunos de forma dinâmica, as aulas eram totalmente práticas. E eles traziam, esses 2 professores, vivências da vida prática para as aulas e ali eles estudavam junto com os alunos. Esse coordenador achou aquilo um absurdo. Onde já se viu? Aluno, independente da idade, tinha que ficar sentado na sala de aula ouvindo, só, nada mais. E ele ficou prestes a dispensar esses 2 professores. Chegou a chamá-los em sua sala para demiti-los. Quando ele fez aquele discurso bonito da demissão, não é? Sem chegar propriamente a dispensá-los, mas justificando o motivo e passando para esses professores o conceito que ele tinha do que era uma aula. Os 2 não falaram nada. Simplesmente ouviram e ficaram calados. Ele sentiu naquilo um baque. Como? Não vão me rebater? Não vão justificar? Não vão falar nada? Não, os 2 ficaram quietos. Ele não teve coragem de demiti-los. Pediu para que saíssem da sala, que voltassem, retornassem no dia seguinte. Nesse meio tempo, durante a noite, ele teve um sonho. Ele teve um sonho e ele não costumava lembrar dos seus sonhos. E ele acordou intrigado, porque no sonho aparecia o seguinte: ele havia ganhado de alguém que ele não conhecia, né, no sonho, uma muda de uma planta. Ele pegou essa muda e plantou no seu quintal. Passaram alguns dias, ele olhou a muda e nada. Né? Ele também não regou a muda, ele não estava cultivando, ele simplesmente plantou, deixou lá. Ele foi lá, revolveu a terra, tirou a muda e jogou fora. Quando ele levou uma bronca dessa mesma pessoa que lhe deu a muda, para que ele tivesse calma, ele teria que alimentar essa muda, regar, tratar com carinho e acreditar no crescimento dela. Quando ele acordou, ele pensou em quem? Os professores. Então, será que eu não estou fazendo errado? Eu tenho que dar um tempo, esperar que essas sementes germinem e me traga frutos? O que aconteceu? Quando ele estava indo para a universidade, na intenção de não dispensá-los, mas também o seu orgulho dizia que ele iria dar uma nova chance, mas não dizer o porquê. No meio do caminho, ele teve um infarto fulminante, ele desencarnou. Uau! Ao desencarnar, todo aquele processo foi acolhido com toda a assistência e levado para uma colônia de refazimento, porque a espiritualidade, quando o acolheu, reconheceu nele um detentor de conhecimentos inacreditável. E que, através do seu conhecimento, ele mesmo ia fazer com que eles frutificassem. E assim foi. Na colônia, ele passou a ser
alimentado, de forma que aqueles conhecimentos todos que ele adquiriu na última encarnação frutificassem, de forma que ele mesmo tirasse proveito daquilo. Qual foi a conclusão que ele chegou? Realmente, eu aprendi muito, mas não pratiquei nada. Era ateu, se dizia ateu, não é? Mas até então, a primeira coisa que ele fez, quando ele se deu conta de onde ele estava, o que estava acontecendo, aí ele realmente já tinha lido alguns livros sobre vida pós-morte, aquela coisa toda, tudo aquilo reviveu na cabeça dele. Ele falou, nossa, mas isso eram conceitos religiosos. Aí o mentor falou, não eram conceitos religiosos, são conceitos filosóficos. Você não é o detentor da filosofia? Então, aí ele realmente se deu conta de que ele não havia praticado nada de uma vida toda de estudo. Aí a misericórdia divina, ele mesmo chegando a essa conclusão, que através da misericórdia divina ele teria a oportunidade de recolher todos aqueles ensinamentos que ele já tinha, já era dele, e só colocar em prática. Então, aquela coisa que nós, às vezes, nós queremos buscar aonde que está o conhecimento. Às vezes está em nós, mas será que nós estamos colocando em prática? Olha a sementinha a ser depositada ali na criança que educamos. Tá aqui, você tem esse conhecimento agora. Vai ter um dia em que nós, como educadores e pais, lembra aquele dia que eu te falei isso assim, assim, assim? Então, é a hora de colocar em prática. É agora. É isso aí. Então, por que todo esse apanhado? Para que nós possamos saber também que nós nos comportamos como crianças. Aquela criança que, detentora de um conhecimento, não coloca na prática. Por quê? Meu pai falou, minha mãe falou, mas ficou em nós como conceitos teóricos. Ouvimos tanta coisa, às vezes, né, dos nossos sábios educadores. Né? Quantas vezes nós falamos, mas a minha mãe sempre falava, porque meu pai me disse, e a minha avó, então, falava umas coisas. Tem uma hora que aquilo vai brotar na cabeça. Gente, mas é prática. É prática. E nós temos, sim, nós como espíritos, não é, imortais, nós temos toda uma eternidade para colocar isso em prática. Não é bem assim. Não é bem assim. Quanto antes nós praticarmos aquilo que formos aprendendo, melhor. Por que ficar guardando? Não é? Se tudo aquilo que nós conhecemos, nós temos o dever de divulgar, se tudo aquilo que nós lemos, nós temos o dever de passar adiante, imagine os conhecimentos para a vida de todo dia. Somos espíritos que vivemos e aprendemos de experiências. Experiências essas que nem sempre nós temos que vivê-las, vivenciá-las. Nem sempre. Às vezes, a vivência do outro em determinada situação nos é o ensinamento, nos é o aprendizado. É onde nós lembramos, poxa, mas a minha avó já disse isso uma vez. Olha lá, o fulano está passando por aquilo. É verdade, a vovó tinha razão. Então, a consciência que nós temos que adquirir referente ao que Jesus nos fala, é essa educação. Essa educação. Emmanuel, ele faz um apanhado geral de tudo aquilo. É incrível, né? O texto, ele é antigo. Vamos dizer assim, não foi feito ontem, o ano passado, não. Mas é tão hoje, quando ele nos diz assim: não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. Já falamos sobre isso. É imprescindível o abrigo moral que assegure o espírito. É o que nós falamos. Quando temos a consciência, a convicção plena do que é certo, estamos seguros. Sentimos segurança. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma o lamentável abandono.
Sabe aquela questão que nós ouvimos tanto, até frase feita, a pobre criança rica? Tem tudo. Materialmente nada falta. Mas, por incrível que pareça, é um impulso nosso, né? A primeira coisa que nós queremos. É o bom estudo, é o conforto, para que nada falte. Nós falamos o nada falte no sentido material. Nós nunca pensamos o nada falte no sentido moral. É impulso nosso, como pais. É isso. E o educador no sentido intelectual. Para que o bom educador é aquele que passa todas as matérias em dia e faz com que o aluno aprenda. E o conceito moral? Ele fica a cargo de quem? Da religião que a criança for escolher? Mas até que ela escolha uma religião, muito tempo já passou. Ela já vai para a seita escolhida com conceitos próprios. Talvez ela mesma adquiriu aquele conceito sozinha. Sozinha. E ela se debate com uma realidade depois, onde ela não tem como, não tem justificativa, não tem argumento. E não é isso. Não é? Então, nós esquecemos que o nosso papel, ao abraçarmos esses espíritos, a questão primordial é a moral. A partir do momento que o espírito está encarnado, obviamente que ele precisa do sustento do corpo. É a vestimenta, é a comida, é o remédio, enfim. Lógico. Mas isso tem que ser junto. É uma correlação com a educação moral. É a intelectual. Por que a intelectual? A intelectual ela é do espírito. Né? É que quando encarnado, nós temos a oportunidade de frequentarmos escolas, enfim, né? Todo aquele processo da criança lá, alfabetização, aquela coisa toda. Aí quando a criança manifesta já todo aquele potencial que como espírito ela possui, ela vê que, nossa, aquilo tudo ela já sabia também, né? É onde a criança às vezes considera aquele aprendizado da escola tão enfadonho e não sabe explicar. Não sabe explicar. Por quê? Porque ela já sabe. Ela já sabe. Aí cabe a nós, né, fazer com que ela se aquietem, acalmem, deixe o tempo passar e criar na criança aquela motivação, aquele desejo de permanecer nesse aprendizado, onde ela vai ver tantas coisas novas também. Mas cabe a nós também esse auxílio, não é? E não dizer, simplesmente, meu filho não quer ir na escola porque aquilo para ele é chato, ou então ele é hiperativo, aquilo lá para ele não serve. Não, gente, há conceitos muito mais profundos nisso tudo. E hoje em dia, alguns educadores também sabem disso. E acalentam aquela mudinha, não é? De uma forma bem carinhosa. Porque sabe que ali está uma semente que vai gerar bons frutos. Não é? Então, existe todo esse conceito, é tudo junto. Tá? A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício. Mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais, de perversidade e loucura. Sabe a questão do exemplo? Exemplo é fundamental. Aquela coisa do faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço? Não é bem assim. Não é bem assim. Tá? Precisamos, antes de mais nada, nos policiarmos. Policiamento. Gente, criança tem um ouvido e um poder de percepção que não vamos querer concorrer, que nós vamos perder. Não é assim. Não é assim. Então, né, aquela coisa. Onde é que você ouviu isso, menino? Como é que você ficou sabendo disso daí? E hoje em dia, então, com redes sociais, com a internet, não, o cuidado tem que ser redobrado. Sabe? Até eu vou pedir licença para vocês de comentar algo que aconteceu agora antes de eu sair de casa. Eu estava comentando com a minha filha, a minha neta de 9 anos, ela é extremamente ligada a pesquisas. Tudo ela pesquisa. O que a gente fala para ela vai pesquisar. Então não adianta querer dizer não é assim, que ela já vai vir com a resposta para você.
tá? Então, eu falei, Melissa, a gente precisa ter muito cuidado. A Giovana, nós estávamos, agora de manhã, eu estava conversando com ela, vó, eu encontrei na internet uma youtuber. Ela faz pesquisas de moradias nos Estados Unidos. E ela me deu uma aula, né, de uma casa que a mulher foi ver, que é de ponta cabeça, não sei o quê, os diâmetros da casa, não sei o quê. Eu fiquei olhando, sabe quando você ouve, mas fica pensando, meu Deus, se ela pesquisou isso, o que será que ela não vai pesquisar? Né? Tem um lado bom, tem um lado ótimo, claro. Mas, por outro lado, precisamos estar atentos. Atentos, porque não é porque está na internet que está correto. Ela vai buscar a informação. Mas e o conhecimento do certo e do errado naquela informação que ela obteve? Fica a cargo de quem? Não é da internet. Então, aí que está a importância do diálogo, de conversarmos, prestar atenção no que os pequeninos têm a nos dizer e passar o correto daquilo que ele absorveu como informação. Passarmos para ele o conhecimento do que é certo e do que é errado em cima daquilo. Para quê? Para quê? Para que eles próprios possam filtrar. Porque quando eles têm a base correta na educação, a informação que vai chegando via redes sociais, eles vão filtrar. Eles vão filtrar. Então, essa é a nossa função no mundo de hoje, na vida de hoje. Não é simplesmente, aí ele pesquisa, ele já sabe, ele viu lá na internet, vai ter um dia que nós vamos abrir a boca e não vai fechar mais. Porque eles vão nos dar aulas de conceitos que eles criaram em cima de uma porção de informação equivocada. E aí como é que nós vamos fazer? Para desinformá-lo de tudo aquilo que ele está informado. É difícil? É difícil. Então nós temos que, né, usar daquele equilíbrio, de toda aquela questão para passar realmente, distorcer às vezes, se for necessário, a informação. Ou então trazê-la de forma construtiva para que a criança possa absorvê-la, criar os seus conceitos morais, evangélicos, corretos a respeito de tudo aquilo que lhe chegou. Né? Então, gente, esse é só um início do que nós podíamos dizer a respeito do que é, do que nós podemos fazer com a criança que nos chega. Que não podemos esquecer que aquele espírito que está ali, naquele corpo, que às vezes nós achamos tão frágil, tão delicado, às vezes é muito mais forte do que a gente imagina, muito mais antigo do que nós. Tem ali um cabedal de conhecimentos que cabe a nós extrair e transformá-lo sempre na forma mais positiva possível. Que assim seja. Obrigada, Raquel. Alguém tem algum comentário, algum questionamento que queira fazer? Está todo mundo pensando na criança. Na criança que tem em casa. Com certeza, mas o texto é bem voltado para a criança que nós temos em casa mesmo. Que é muito difícil hoje em dia, né? Imagina o educador, né? É. Nós temos uma, duas, e às vezes a gente... É complicado. É. Algum questionamento? Não. Também. Como você falou, a gente tem que tomar cuidado com as informações que eles trazem, porque já trazem o espírito também, né? Então, eles não encarnaram por acaso. Eles vieram para a gente poder ajudá-los também moralmente, porque são crianças muito inteligentes que estão chegando. Mas elas vieram para serem também assentadas nessa moralidade, nesse amor, nessa doação, porque senão vão se transformar em sábios sem poder oferecer nada, né? Não sabedoria, né? Saber tudo. Então, eu tenho isso em casa, né? Você sabe disso, né? Também tem. E tem uma inteligência que a gente percebe que a escola já não está preenchendo, porque ela acha que sabe tudo, né? Então, a gente tenta controlar dessa forma, dizendo dos ensinamentos como são importantes para a vida futura, mesmo que a gente saiba, é sempre importante a gente estar estudando e aprendendo. Então, dos pais, da avó, do tio, quem cuida de uma criança, tomar esse cuidado, né, com os exemplos que você falou, que não adianta falar, não faça isso, eu estou fazendo,
né? Então, começa em nós a educação que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos, para aquele que está à nossa guarda ali, que Deus emprestou para a gente por alguns instantes. É isso mesmo, Sandra. É aí que está a troca. Olha que, né? Foi bem interessante essa troca, porque como a Sandra lembrou bem, os espíritos que nos chegam hoje, que nós costumamos dizer outra geração, e é mesmo, sabe? A esperteza está ali, nos dão a resposta imediata, enfim. Não é? Então, essa parte nós aprendemos com eles. Agora, o torcer o pepino, como se diz, não é? A educação, aí cabe a nós. Aí cabe a... Não que nós sejamos mais moralizados, não é isso. É a experiência que a vida nos trouxe, experiência talvez até dessa vida mesmo, não é? Faz com que nós possamos ser os portadores dessa função, liderar essa parte. Mas não deixa de ser uma troca. Não deixa de ser uma troca. Ô Sandra, eu acho que não é nem dono da verdade. Ela falou uma coisa no meio da palestra, que é a percepção. Eles têm uma percepção do ambiente que é muito distinta. Eu fico lembrando de quando eu era criança, que eu só queria brincar, não estava nem aí. Às vezes eu chego no serviço e meu filho pergunta, tá tudo bem, mamãe? O que foi que você está com essa cara? Nem eu percebo com a cara que eu estou, e ele percebe. Então, a percepção que eles têm da gente, do ambiente, muito... Tem que saber lidar com essa parte. Tem que saber. É nessa hora, Julia, que nós vamos dar ouvido, né? Vamos dar atenção, porque se eles perceberam alguma coisa, tem alguma coisa aí. E não adianta fugir, porque eles querem resposta. Não, você tem que responder alguma coisa. Tá? Não de forma complexa, mas de forma que satisfaça o questionamento deles, né, que aquiete, que satisfaça, nós podemos responder. Sim. Isso tudo é aprendizado, gente. Faz parte do que nós temos que aprender. Até isso nós temos que aprender. A filtrar a resposta que nós vamos dar para eles. Né? Obrigada. Gente, um bom domingo para todos nós. Né? Uma vibração bem gostosa, bem iluminada para o nosso país. E que possamos ter uma semana de muito amor, de muitas bênçãos. Que assim seja. Curso para operar o... Apagou a luzinha. Vamos então, fechando os nossos olhos, neste momento tão importante, que é o momento de vibrarmos, queridos. Vibrarmos amor, paz, harmonia, e que essas energias possam ser levadas, Pai, aonde elas sejam necessárias, para que possam trazer refazimento e esperança. Que vibremos, Pai, as pessoas que não têm um lar, que estão debaixo de pontes e viadutos, que possam receber a caridade física, o pão. Vamos vibrar amor às criancinhas órfãs, aos velhinhos abandonados em asilos, aos doentes em cima de leitos de dor. Vamos vibrar, Pai, amor, para que eles possam ter esperança e fé em dias melhores. Vamos vibrar pelo nosso país, hoje, neste dia tão importante para a nossa pátria, que é de escolha. Que as nossas escolhas possam ser feitas na base do amor e que possamos vibrar pelos futuros dos nossos administradores, para que eles possam cumprir com as suas obrigações para com o nosso povo. Pedimos ao anjo Ismael
que recaia bênçãos de paz e amor sobre o nosso país e por todos nós. Vamos vibrar pelos nossos lares, que eles possam, os nossos queridos familiares, receber essas vibrações de amor e de paz em seus corações. Vamos vibrar pelos nossos ambientes de trabalho, que eles também possam ser abençoados na paz e no amor. Vibramos, Pai, por nós mesmos, pela casa espírita que nos acolhe, por nossos irmãozinhos desencarnados que estão por aí, junto a nós. Que eles também recebam, Pai, a nossa harmonia, a nossa paz na manhã de hoje. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos em Teu nome, na paz e na harmonia, e que possamos levar esse amor, esse carinho, essa esperança para as nossas casas, para os nossos trabalhos, para a nossa vida. Agradecidos estamos e que possamos manter essa vibração para o momento do passe, Pai. Obrigado por mais essa oportunidade e vamos encerrando o trabalho desta manhã de domingo e que possamos estar novamente juntos aqui na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus.